Salmos 144, ação de graça pela proteção de Deus. Salmos de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete. O meu povo, Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estime. O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes, e fumegarão. Despede relâmpagos, e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranho, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. E é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranho, cuja boca profere mentira e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio, que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, que não lhe haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado são as nações das terras cujo Deus é o Senhor, seja no Brasil ou seja em outros países. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, cujo o povo coloca confiança em Deus e espera em Deus. Bem-aventurados são esses povos em qualquer lugar da terra. Davi ele começa falando: bendito o Senhor, rocha minha. Deus era a rocha de Davi, mas ele também é a nossa rocha. Ele fala que me adestra as mãos para a batalha. Deus ajudava Davi nas batalhas vencer as guerras. Davi era um guerreiro de batalhas, como hoje nós somos guerreiros de batalha na presença de Deus, sempre lutando pela verdade, sempre falando a verdade, se desviando dos enganos e das mentiras. Nós somos guerreiros de batalha. Minha misericórdia e fortaleza minha. Deus era a fortaleza de Davi, e Deus também é a nossa fortaleza. Deus é a fortaleza das pessoas que confiam nele e espera nele. Ele é a fortaleza, ele é a rocha. Deus, ele é o alto refúgio. Davi falou: Deus é o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio.
Deus é libertador, é Deus que liberta as pessoas dos enganos, das mentiras, da falsidade, dos vícios. Quem liberta é Deus, não são os homens da terra. Por mais que as pessoas tentem libertar, as outras na terra não conseguem libertar. Porque quem liberta é Deus, quem trabalha é o Espírito Santo de Deus que trabalha para libertar. O Espírito Santo é consolador, ele está na terra para ajudar as pessoas a se libertar e se livrar de mentiras, de engano e de todo o mal. O mesmo libertador que era de Davi, que ele falou que ele confiava em Deus. E ele fala: quem me submete o meu povo? Ele fala porque ele era rei nesse tempo, ele era rei de Israel e ele comandava um povo. Mas mesmo assim, a confiança dele estava em Deus e Deus era também o refúgio de Davi. E ele fala: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estime. O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Davi falou que o homem é como um sopro, ele fala para Deus, e o seu dia é como a sombra que passa, porque a vida do homem para Deus é como um sopro. Hoje as pessoas estão vivendo na terra, estão vivos, não sabe se amanhã vão estar, se daqui uma semana, um mês, um ano, não sabe se vão viver muito tempo na terra ou pouco, porque a vida do homem é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, mas daqui a pouco podemos não estar mais. A vida do homem ainda hoje na terra é como um sopro, como Davi falou. Ele falou: seus dias passam como a sombra que passa, porque os dias passam e as pessoas se vão da terra. Não sabe o dia que se vão, mas todos sabem que um dia se vão da terra. E ele continua falando: abaixa, Senhor, os teus céu e desce, toca os montes, fumegarão, despede relâmpagos, dispersa os meus inimigos, arremessa tuas flechas e desbarata-os. Davi estava pedindo ajuda para Deus. Para Deus ele estava pedindo que Deus ajudasse ele. E ele continua falando: estenda a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranho. Pessoas estavam perseguindo Davi, estavam ameaçando ele, e ele pediu ajuda para Deus. E o mesmo Deus que ajudou Davi naquele tempo é o mesmo Deus que ajuda nós e ajuda as pessoas na terra que pede para Deus e coloque em Deus a esperança e a confiança. E Davi fala: cuja boca profere mentira e cuja direita é direita de falsidade. Naquele tempo de Davi já tinha as pessoas com a boca falando mentira. Ele olhava para um lado, falava mentira, ele olhava para o outro, via falsidade. E hoje na terra não é diferente. Há poucas pessoas que falam toda a verdade. Há muitos que têm medo de falar a verdade. Há muitos que estão enganando com falsidade. Mas essa falsidade, essas mentiras, quem está por trás é demônios, porque o demônio é o pai da mentira. E Davi continua falando. Ele fala: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. Deus ajudou Davi, e Davi, para agradecer a Deus, falou para Deus que ele ia cantar louvores no saltério de 10 cordas, porque naquele tempo certamente ele tocava uma harpa, e por esse motivo ele falou para agradecer a Deus. É ele quem dá, ele fala, é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Ele fala que dava vitória ao rei porque ele era rei de Israel naquele tempo.
E a palavra continua falando: livra-me e salva-me do poder de estranho. Davi ainda falando para Deus livrar ele do poder de estranho, de pessoas que entravam contra ele, como hoje ainda pessoas entram contra as pessoas que falam a verdade na terra. E ele continua falando: cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Ele olhava para um lado e via mentira. Ele olhava para o outro e via falsidade. Depois ele fala para Deus que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angular lavrada como coluna de palácio. Davi estava falando dos filhos, que os filhos fossem na mocidade, fossem plantas viçosas. Ele quis dizer que os filhos fossem pessoas honestas, que se desviassem dos enganos, das mentiras, que confiasse em Deus. Ele fala que nossas filhas sejam como pedras angulares, lavrada como coluna no palácio, que fossem pessoas que servissem a Deus e cumprissem os mandamentos de Deus e andassem na verdade. Depois ele fala no final: que transborda os nossos celeiros entulhados de toda sorte de provisão. Ele fala do celeiro. O celeiro que ele falou naquele tempo significa comida, significa uma despensa com comida. Um armário com comida é o que significa a palavra que ele falou, que o celeiro entulhado de toda sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos, porque a comida, ela vem do campo, ela vem da fazenda, vem do sítio. E ele falou dos rebanhos, ele fala das vacas que dá leite, ele fala dos boi, ele fala que produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Ele fala que produza os alimentos, porque todos os alimentos vêm da terra e vêm das plantas. Ele falou no final para que Deus ajudasse, que transbordasse o celeiro, que os rebanhos produzissem milhares e milhares, que produzisse nos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso, que as vacas dessem bastante de leite, que não houvesse nem um perigo das vacas ficar doentes e morrer. Ele falou isso para Deus no final, que Deus abençoasse os campos. E hoje é a mesma coisa, que Deus continue abençoando os campos, os rebanhos, que Ele abençoe, porque a comida, mesmo sendo da cidade, ela vem dos campos, seja a carne ou seja os grãos que são alimento, tudo vem dos campos, nada nasce dentro do mercado. Toda a comida da cidade, ela vem do sítio, da fazenda, vem dos campos. Que Deus esteja abençoando toda a comida que vem dos campos, que esteja abençoando as pessoas do sítio, da fazenda, dos campos, que planta os alimentos e que cria os animais. Que Deus abençoe todos os povos dos campos, dos sítios, das fazendas, porque é eles que traz a comida para as cidades. E ele continuou falando, ele fala no final, que não haja grito de lamentos em nossas praças. Ele falou que não houvesse grito de lamentos, de pessoas lamentando, passando fome, sofrendo com falta de comida. Por isso ele fala que não haja grito de lamento em nossas praças, que até hoje, na terra, que continue não havendo grito de lamento em nossas praças, pessoas sofrendo por falta de comida, por falta de ter uma dignidade na sua vida, que não falte
nada para as pessoas hoje ainda, onde estiverem em qualquer lugar da terra. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurados são as nações das terras, que coloca Deus em primeiro lugar nos seus países e nas suas vidas. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, seja no Brasil ou seja em qualquer lugar das nações das terras. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.